Olá, meu nome é Ticiana Lamego, sou arquiteta formada na UFBA, Universidade Federal da Bahia. Tenho pós-graduação em projeto pela Universidade Tecnológica de Helsinki, na Finlândia, atualmente Universidade Alvar Aalto. Sou ingressada na pós-graduação em artes visuais, também da Universidade Federal da Bahia. Meu orientador é o professor Dr. Dilson Midley. E o trabalho apresentado aqui, o artigo Arte Mural em Salvador, apropriação do espaço privado na segunda metade do século XX. O artigo lança um breve olhar sobre essa produção em espaços privados nessa temporalidade. O recorte, ele se explica por, de fato, um ciclo que teve início, meio e fim ao longo desses 50 anos, surgido a partir das premissas, né, da arquitetura modernista baiana, que tem na escola carioca seus principais vetores de premissas, e nesse caso a integração das artes, arte e arquitetura, é uma motivação importante no estabelecimento de um novo viés de desenvolvimento urbano da cidade, principalmente no final da década de 1940. Para essa apresentação de 10 minutos, eu vou mostrar rapidamente o território ao qual me refiro e vou trazer um exemplo emblemático, que possivelmente foi a finalização desse ciclo, que é o caso do Hospital Aliança. Então, Salvador, para quem não conhece, é a península aqui, essa é a Baía de Todos os Santos, a ilha de Taparica. A cidade se desenvolve do mar para seu hinterland, sendo que o centro histórico de Salvador e o bairro do Comércio estão mais ou menos aqui onde estou passando o mouse. Esse é um zoom, esse é o bairro do Comércio, centro histórico do Pelourinho. A cidade se desenvolve a partir desse vetor e, posteriormente, quando é criado, né, a expansão urbana no sentido norte-nordeste da cidade, com a paralela aí à linha do litoral norte, a linha verde. Esse é um espaço cêntrico de Salvador, a gente ainda está aqui, ó, essa é a Baía de Todos os Santos, o Pelourinho está para cá, e eu quero trazer o exemplo que acontece num raio de 1 quilômetro, cerca de 1 quilômetro ao longo dessa praça, que é o Campo Grande. A gente vai ter 3 edificações feitas na década de 1950, são edifícios residenciais, com arquitetura modernista marcante, e integração das artes, no sentido de que nas suas entradas, no foyer de recepção dos moradores, tem exemplos de arquitetura mural em Salvador. Esse é o Hotel da Bahia e o Teatro Castro Alves. Apesar desses dois serem exemplos que não vêm de um viés no sentido da indústria privada, são exemplos importantes e estão dentro desse território que eu estou destacando aqui. Então, a gente tem 2 murais em mosaico de pastilhas de vidro do artista Caribé e um painel em concretos de alto e baixo relevo aplicado sobre argamassa. São 3 edifícios residenciais, como eu falei anteriormente. Esse é um mural gigantesco em têmperas de ovo de Genaro de Carvalho, também um artista importante da geração modernista baiana. E aqui, novamente, o artista Caribé, o artista baiano-argentino Caribé. De novo, as mesmas fotos anteriormente, vistas em um zoom. E aqui, finalmente, o exemplo que eu vou destacar um pouquinho aqui com mais ilustrações, que é o caso do Hospital Aliança. É uma iniciativa específica de um empreendedor, um homem muito rico, da elite baiana, que possuía esse terreno de mais de 100 mil metros quadrados, e ele então decide, em um determinado momento, que ele quer contribuir e presentear a cidade, no caso as classes, né, capazes de pagar esse tipo de assistência de saúde. Ele quer então criar um hospital de ponta na cidade de Salvador. E é o que ele faz. Entretanto, curiosamente, ele resolve que o hospital terá uma série de contribuições artísticas integradas com a arquitetura e com os espaços, os diferentes espaços desse complexo de saúde. Principalmente no que diz respeito à urbanização, nessa foto não vai dar para ver, mas existe um eixo aqui de acesso, todos os passeios de pedestre são incorporados em pedra portuguesa com mosaicos
de desenho do artista baiano, professor Juarez Paraíso. Esse é um exemplo desses passeios que eu acabo de comentar, sendo que aqui há uma inovação com a adição da policromia em pastilhas de vidro embrechadas entre as pedras portuguesas, que é uma técnica tradicional e já com caráter, né, de brasilidade. Esse é um mural de Goya Lopes. Vocês podem notar que são placas, né, em madeira, trabalhadas provavelmente em ateliê e trazidas e dimensionadas especificamente para esse foyer, esse atendimento pediátrico, quase que num site específico, né? Essas peças foram pensadas e dimensionadas para necessariamente essa parede, né? Com o recorte das janelas e portas, indo até o teto e as janelas acima. Novamente, exemplo do mosaico em pedra portuguesa do artista Juarez Paraíso. Essa obra foi inaugurada em 1990, uma primeira etapa, e depois em 2002, essa unidade pediátrica, aqui com o canopy, também desenho do Juarez Paraíso em ferro e policarbonato colorido. Esse é um gradil em ferro fundido com motivações de conchas e geometria marinha, é de Juarez Paraíso. E esse é apenas um fragmento de um grande mosaico que permeia toda a lateral do edifício de atendimento pediátrico, em que a gente mais uma vez vê os desenhos, né? Os lindos desenhos em pedra portuguesa, e aqui com as intervenções em mural de mosaicos de vidro, aliado a gradis de ferro fundido, e aqui atrás uma técnica inovadora em argamassa, de cimento e argila, em que esses altos e baixos relevos são moldados em loco para emoldurar um pórtico de um portal de vidro que pretendia ter o acesso a um bondinho, de forma que as pessoas que chegassem, os funcionários ou os pacientes que chegassem de ônibus pudessem acessar da parte baixa da cidade, que é onde passa uma avenida, para o hospital que está numa cume de um morro, onde está à disposição do terreno. Aqui é um outro exemplo do interior, em que esse empreendedor vai trazer o artista pernambucano Francisco Brenan, que tem uma azulejaria importante. As cerâmicas Brenan, né, foram bastante utilizadas em arquitetura residencial e comercial aqui em Salvador, e eu acredito que em todo o Brasil, mas principalmente na década de 80 e 90. É uma cerâmica que foi utilizada em larga escala, principalmente nas arquiteturas ditas assim, de edifícios de elite, né, edifícios de pessoas de alto poder aquisitivo. São cerâmicas muito caras, é uma técnica desenvolvida pelo próprio artista, e aqui, ainda que as fotos estejam, né, um pouco amadoras, dá para se perceber que a dimensão dos pilares coincide precisamente com o tamanho das pastilhas. Não há corte, não há retificado de madeira para dar acabamento, ou seja, é um tipo de trabalho feito na medida para ocupar para revestir especificamente essas paredes. E aqui um exemplo final, que é um desenho, né? E aqui com um tema curioso para uma arquitetura hospitalar, né? Com nudismo e mulheres comendo frutas tropicais. Entretanto, esse mosaico, e assim como esse mural, uma série de outros murais, a gente pode ver ao longo nos interiores e nos diferentes espaços do Hospital Aliança. Para finalizar, eu trago aqui um breve detalhe, né, de essa figura mítica e curiosa, no sentido... Esse é um trabalho de Caribé, daquele edifício que eu mostrei rapidamente, e eu concluo aqui com essa abordagem muito rápida desses 10 minutos.